Corinthians está nessa competição, estreia hoje por conta daquela arrancada excepcional que teve na reta final do ano passado, quando também contou com a colaboração daquele miolo de Vasco, Cruzeiro, aquela galera que parou de pontuar, e o Corinthians foi subindo, 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 e dando uma das maiores arrancadas aí da história dos pontos corridos, tanto que tem 9 vitórias seguidas, é o recorde ao lado do Galo, do Cuca de 2021 e do Inter do Abel Braga de 2020, os 3 agora com 9 vitórias seguidas. E se o Corinthians ganhar do Bahia na estreia do Brasileiro 25, ele passa a ter a maior sequência de vitórias da história dos pontos corridos. Então foi essa sequência que levou o Corinthians a essa etapa. Etapa essa que é obrigação do Corinthians passar. E não é só pela diferença financeira, de história, porque é um time venezuelano. Se quem cair nesse mata-mata hoje à noite e quarta que vem, simplesmente está fora do calendário Conmebol. Quem cair desse mata-mata não vai nem para a Sul-Americana. Muita gente esqueceu disso daí. Você só vai para a Sul-Americana se você cair depois para os 2 equatorianos. Aí, ao menos, você garante um calendário sul-americano. Então, isso é importante dizer para mostrar para o torcedor e também esses jogadores, eles têm um compromisso não só com a história do clube, com as suas carreiras, de não cair para um time venezuelano, mas também para garantir um calendário para eles mesmos, um calendário sul-americano. Não seria o ideal se der qualquer coisa na próxima fase, mas ao menos você tem mais 6 jogos, é o mínimo, pega adversários internacionais, tem cota em dólar, enfim. Você tem toda essa situação. Então, é muito importante. Eu acho o Corinthians bem favorito para essa partida. Eu acho que sim, ele tem a obrigação de trazer um bom resultado. Eu não consigo conceber a ideia do Corinthians perdendo para esse time venezuelano. Não tem altitude, o time não tem tradição, um poder financeiro muito pequeno. A Venezuela, com todas as dificuldades do país mesmo nos últimos anos, o futebol sobrevive com muita dificuldade. Eu sei que a seleção melhorou um pouco, que a seleção sub-20, inclusive, veio uma molecada boa da Venezuela, já dando trabalho em América do Sul e tudo mais, mas, sinceramente, Corinthians voltar derrotado, por exemplo, da Venezuela, eu acho que, na minha cabeça, vai ser um resultado muito, muito inesperado. O Corinthians tem condição de ir lá, de fazer um bom jogo e, no mínimo, trazer o empate. Mas o Alianza Lima ganhou do Boca Juniors. O Boca estava sem 11 jogadores com lesão, e o Alianza Lima não dá para comparar. Já jogou muito mais vezes a competição. O time venezuelano é a primeira vez que joga Libertadores. Nunca jogou a competição. Alianza Lima, com todos os problemas ali que o futebol peruano tem, já jogou várias vezes. O Deporte Iquique também parece que deu trabalho para um time uruguaio, ganhou o primeiro jogo. Eu entendo isso, entendo a Libertadores, respeito também, como o Arnaldo sempre alerta, o Massini também. Mas é muita diferença, gente. O técnico do time venezuelano deu uma entrevista para a ESPN e disse: o salário do Memphis Depay paga meses e meses e meses da nossa folha salarial. Não é que paga um mês da folha. Ele falou, paga meses e meses e meses. Então, diante de uma discrepância tão grande entre 2 instituições, 2 times, 2 grupos de jogadores, eu não consigo conceber a ideia do Corinthians não fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o time e tudo mais, quem vai para o jogo, quem não vai. Mas era uma explanação inicial que eu tinha aí sobre esse confronto de hoje, 9h30 da noite. O Iquique que você falou ganhou do Santa Fé, da Colômbia, por 2-1, viu, o Vessone? Essa é a informação. Agora, não está no radar que o Corinthians possa se embananar nesse jogo de hoje, e eu vou mais além, Massini. Eu vou dizer que o Corinthians pode fazer um resultado excelente hoje e dar uma folguinha no seu calendário no jogo de volta. Já joga com os reservas na volta, sei lá, se resolver a sua vida hoje, o que é provável que aconteça.
Sem dúvida. É claro que o Corinthians é amplo favorito para se classificar, né? O Corinthians tem mais time, né, que o time que a equipe venezuelana. O centroavante da equipe da Venezuela tem 38 anos, é o aposta, entre aspas, né, da Universidade Central. Além da diferença financeira e tal, que o Vessa já tocou, ela é muito latente. Porém, meus caros, eu com os cabelos que já não tenho mais, cansei de ver situações diferentes, extremas, difíceis na Libertadores, em outras competições também, mas na Libertadores mais ainda, né? Condições de ambiente, de gramado, né? Condições de torcida, de chegada no estádio, enfim, tem bastante coisa que tem influência. A arbitragem também é algo para a gente ficar bem ligado, né? De olho. É o Gustavo Tejera, é o uruguaio, né? Que vai apitar o jogo. Vai ter VAR, tudo direitinho, né? Já logo nessa primeira fase, né, da Libertadores. Agora, óbvio que um time que tem um meio-campo com Ranieri, Martinez, Carrillo e Garro, ele tem condições de propor o jogo, fazer a coisa acontecer, preparar o jogo para os dois atacantes do Corinthians, que são diferentes mesmo, principalmente mais o Memphis do que o Yuri, mas o Yuri está numa fase espetacular, está indo muito bem também. Então, meio que eu estou falando aqui, é muito óbvio, né? Talvez o torcedor do Corinthians quisesse ouvir algo diferente, mas não há muito para onde correr, né? Não ganhar da Universidade Central, até ok, entendo, mas perder seria uma tragédia fulminante. Não que o Corinthians não possa e não vá se classificar no seu estádio, porque sabemos que vai, mesmo que tenha um revés, aí, um resultado ruim, enfim, é possível que as coisas aconteçam, né? Então, para mim, tá aí, tá posto. O Corinthians tem todas as condições de passar e passar bem. Na outra fase, aí já são outros 1.500, não são nem 500, já são 1.500, porque é outro país, é outro futebol, o Equador está bem mais desenvolvido, aí é outra questão.